Oi, gente, eu sou Raquel e esse canal é Ressignificando o Passado, um canal que Deus pediu para que eu testemunhasse para a honra e glória do nome dele e de sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Para você que não acompanhou o primeiro, segundo, terceiro vídeo, esse já é o quarto vídeo de testemunho no canal. Se você puder seguir a sequência, apesar de que hoje eu irei pedir permissão aos meus seguidores para fugir um pouquinho da ordem. Eu quero contar um testemunho hoje em que Deus me deu livramento de morte, que eu estava desenganada pelos médicos e recebi extrema unção. Quero contar esse testemunho, mesmo que ele não esteja na sequência do testemunho 3, que foi o último que deixei nesse canal. Assim que eu fui para Tangará da Serra, cheguei, passei um tempo em Tangará da Serra, já convertida, apaixonada por Jesus, mostrei, evidenciei para o Senhor Jesus toda aquela mudança de vida, aquilo que eu havia me comprometido com Ele em cumprir. Eu passei realmente, de fato, a cumprir. Mudei totalmente meu modo de me vestir, meu modo de falar. Não fumei nunca mais, não bebi, não tive mais com aquelas más companhias, não fui para as baladas. A minha vida se transformou. E ali, caminhando com Jesus, apaixonada nos retiros de renovação carismática e católica, de repente eu me vi doente. Tive uma infecção urinária. Dessa infecção urinária, comecei a passar mal em casa, muito mal, ter febre alta e muita dor na barriga. Era uma dor absurda na barriga toda, no estômago, no abdômen, no umbigo, no pé da barriga, e eu achava muito estranho ser apenas uma infecção de urina, conforme eu já havia sido diagnosticada, já estava sendo medicada, mas estava cada vez pior. Minha mãe então me levou para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, lá em Tangará da Serra. No Hospital Nossa Senhora Aparecida, eu precisei ficar internada, a infecção estava muito alta. Eu fiquei internada e iria acontecer naquele final de semana um retiro comum em Tangará da Serra, que era o Rebanhão, um retiro que acontece anualmente lá em Tangará da Serra, na Vila Alta, pelo menos na minha época era na Vila Alta, no Salão Santa Terezinha do Menino Jesus, e ali estava acontecendo aquele mega evento, um retiro maravilhoso de cura e libertação, com os pregadores também maravilhosos que eram o Orlandino, Custódio e o Cordeiro. Eu gostaria muito de ir, eu estava doida para ir naquele retiro, mas eu fiquei internada e meu quadro só foi se agravando. Eu comecei a ter febre muito alta, dores de cabeça intensas, as dores no corpo se ressaltavam e eu já não sabia mais o que fazer. A minha mãe também já não sabendo mais o que fazer, minha mãe achou por bem chamar o sacerdote. Mal eu sabia que os médicos já haviam revelado à minha mãe que eu estava com sepse. Havia acontecido sepsia, eu estava com a infecção que se espalhou para o intestino, infecção intestinal, infecção no estômago, infecção na bexiga, infecção no sangue, infecção nos rins. Eram os órgãos que já estavam tomados, comprometidos pela infecção generalizada. A minha mãe então chamou o sacerdote para que me desse extrema unção. Eu gritava de dor de cabeça. E quando o sacerdote me deu aquela extrema unção e que eu escutei o sacerdote encomendando a minha alma ao paraíso, pedindo para que Deus fizesse com que eu tivesse uma boa passagem, eu sentei na cama assustada, chorando, fui entender que eu estava indo embora. Eu estava ali sem entender ainda que o quadro era grave. Então comecei a entender que era realmente muito grave e eu pedi chorando aos prantos, tanto para o médico quanto para minha mãe, que me deixasse ir para o retiro, que eu não queria morrer naquele hospital, que eu queria ir naquele retiro. Ainda que fosse o último pedido que eu fizesse, eu gostaria muito de ir no Rebanhão. E aí o médico chamou minha mãe em particular, conversou com a minha mãe, conversou com o sacerdote e eles resolveram me liberar para ir naquele retiro, como se fosse realmente para que o meu último pedido fosse realizado. O médico passou, por obrigação, a receita enorme de remédios caríssimos para combater todas aquelas infecções.
Meu pai não tinha condição de comprar, minha mãe também não. Ninguém de nós tínhamos, mas ali nós saímos com a receita, eu fraca, feito um papel, amarela, com febre, com dor em todo o corpo, mas fui para aquele retiro. Chegando lá naquele retiro, meu pai e minha mãe muito preocupados comigo, o tempo todo me olhando, chorando e rezando por mim. De repente, sem que meu pai e minha mãe tivessem conversado com ninguém, um dos pregadores lá na frente era o Orlandino Custódio Cordeiro. O custódio, ele foi até mim, foi se dirigindo até mim, foi andando, caminhando em minha direção e eu fiquei somente olhando para ele com os olhos esbugalhados quando ele colocou a mão em meu ombro e disse assim: irmãzinha, o que você está precisando? Deus mandou vir aqui e apenas te perguntar isso. Do que você precisa? É essa a pergunta. Eu na hora não sabia muito bem o que dizer, então eu me lembrei da receita, que era caríssima, estava no meu colo. E eu disse: eu preciso desses remédios, eu estava internada, eu estou em estado grave, mas eu não tenho condição de comprar esses remédios. E ele disse: irmãzinha amada, fique em oração, vou levar a tua receita até a sala de intercessão. Fique em oração, permaneça com Jesus. E aí eu fechei os olhos e continuei rezando, continuei em oração. Não esperava tudo o que Deus me concedeu, jamais, nem no meu sonho mais alto, eu não esperava. Ali naquele retiro, muita efusão do Espírito Santo, as pessoas repousando no Espírito Santo, as pessoas chorando, as pessoas orando em línguas, os cantos muito, muito lindos e muito bem tocados e muito bem ministrados pelo Ministério de Música. Meu pai e minha mãe em pranto, chorando. Eu chorava também, não sabia o que pedir para Jesus. Eu só não queria morrer, mas eu acho que nem isso eu pedia para ele. Eu queria ele, eu queria estar com ele, eu queria estar ali. Era isso que eu queria. E eu não sabia muito bem o que pedir para ele naquele momento que eu estava passando por isso. Eu acho que lá no fundo, eu tinha fé que eu ia sobreviver a esse momento. Então eu achava que eu não precisava pedir, que só precisava estar na presença do Senhor. Acredito eu que seja isso, porque era algo extraordinário. Algo que eu nunca tinha experimentado, nunca tinha sentido no meu coração, aquilo que eu senti naquele retiro. E eu senti segura, eu me senti nos braços de Jesus, eu me senti amada por Ele, eu me senti consolada naquele momento de dor, de aflição. Eu senti que o meu fardo se tornou leve, eu senti o colo de Jesus. De repente, em um momento muito especial de oração, de efusão no Espírito Santo, onde nós já estávamos nos assentando, acalmando o coração, nos aquietando, de olhos fechados, e os pregadores conduzindo junto com os ministros de música, aquele momento mágico, aquele momento maravilhoso de oração, eu senti uma mão tocar os meus ombros. Quando eu abri os meus olhos, tinha uma caixa bem grande no meu colo e o irmãozinho que havia pego a minha receita, ele estava ali entregando os remédios para mim. A intercessão toda não só orou, mas a intercessão se juntou e eles compraram todas as medicações que eu precisava. E eu fiquei muito agradecida. As minhas lágrimas caíam naquelas caixas de remédios, naquela caixa grande cheia de remédios. Eu chorava, agradeci demais os irmãozinhos e eles continuaram intercedendo por mim. Terminando o retiro, fui para casa com toda aquela medicação. Meu pai e minha mãe com muito medo de que a qualquer momento eu pudesse partir, com muito medo de que a qualquer momento meu quadro pudesse se complicar, mas eles, apesar de estarem com muito medo, também mantinham uma fé ardorosa, fervorosa e que me ajudava, porque eu sentia que eles também estavam esperando em Deus, que não tinha morrido ainda aquele fio de esperança no coração de cada um. Fui para casa, tomei toda aquela medicação, dormi feito um anjinho naquela noite. A febre foi embora. A dor de cabeça, a dor no corpo desapareceu. No outro dia, e no outro, os meus pais estavam de olho em mim. A febre não voltou a aparecer. As dores também não, amados.
E passado alguns dias, eu voltei ao médico. O médico disse que foi um milagre. Eu sou um milagre de Nossa Senhora Aparecida. Eu estava internada no hospital Nossa Senhora Aparecida e eu tenho certeza que Nossa Senhora Aparecida olhou por mim, intercedeu por mim. Aquele hospital, para mim, era como estar dentro do abraço de Nossa Senhora, dentro de um abrigo seguro, debaixo do manto sagrado de Nossa Senhora Aparecida. Eu sentia que eu estava protegida por ela. Nossa Senhora não fez por menos. Nossa Senhora fez tudo o que eu esperava e muito mais. Nossa Senhora sempre esteve comigo, ali naquele hospital, quando me tirou dali, quando tocou o coração daqueles servos no rebanhão, para que levassem a minha receita até a intercessão. Quando tocou o coração dos intercessores para que comprassem os meus remédios, quando fortaleceu a fé dos meus pais para que esperassem em Deus, quando fortaleceu a mim, tanto no físico como na alma e no espírito. Foi um dos grandes milagres que eu recebi da Santíssima Mãe de Deus. Como esses dias nós acabamos de celebrar a solenidade da Imaculada Conceição, eu quis hoje trazer para esse canal este testemunho de sepse, de infecção generalizada, de estar desenganada, de receber extremos e de hoje poder estar aqui para contar esse testemunho, para contar essa graça para vocês, para que você também possa acreditar que Deus sempre ama e honra aquele que ama e honra a sua mãe. Salve Maria Santíssima! Até o próximo sábado. Deus te abençoe.